Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês como criar e-mails personalizados para o WordPress. Como assim, Pedro, criar e-mails personalizados para o WordPress? Por exemplo, quando um usuário cadastra no seu site ou então quando você adiciona um novo usuário, o WordPress, por padrão, ele envia um e-mail muito simples falando para o usuário que ele foi cadastrado, dando a informação do site. Só que isso não é nada profissional, porque é um e-mail muito simples, apenas um e-mail de texto. Então, nessa aula, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem personalizar os e-mails do WordPress sem precisar utilizar os plugins. O que eu recomendo bastante, porque ao invés de você colocar um monte de código que você não conhece no seu site, é melhor você fazer por você mesmo. Assim, você consegue colocar o que você quiser. Então, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, eu posso usar, criar este plugin ou no Functions, tá, do meu tema, ou eu posso ir lá e criar um plugin, né? Posso vir aqui e criar um plugin. Qual que é a diferença entre os dois? No Functions, eu vou ter que apenas colocar o meu código. E no arquivo de plugin, por exemplo, esse aqui, eu vou ter que colocar as descrições, né, que eu quero, que são as iniciais do plugin. Só isso. Mas o código é o mesmo. Então, como que a gente vai começar? Primeiro de tudo, né, nós vamos verificar se a função já existe, tá? E vamos dar um nome para a função. Meu envio e-mail pessoal. End-if. Se você não sabe por que eu usei dois pontos em end-if, é porque eu acho isso mais didático, entende? Ao invés de fazer assim, eu gosto mais do outro. Na minha opinião, o código fica mais organizado. Então, o que nós devemos fazer agora? Aqui nós só verificamos se a função existe na memória do nosso servidor. Para quê? Para o nosso servidor não precisar recarregar a função. Então, caso ela já exista, ele não vai ler esse trecho de código que vai estar dentro desse if. Ele vai lá para baixo, para o próximo, o que vai dar muita performance para o nosso código. Então, aqui a gente escreve o nome da nossa função, né? Só que essa função, né, nós vamos usar um hook para chamar ela. Um hook é gancho em inglês e representa ligações, né, do WordPress. E nessas ligações, só como uma introdução para vocês, existe o Add Action, né, e o Add Filter. Qual que é a diferença entre o Add Action e o Add Filter? Simples, o Action, Add Action, é que eu quero que, além do que já existe, ele faça outra ação, ou seja, eu estou complementando aquela função. O Add Filter, como o nome já diz, filtro, eu vou estar filtrando a função. O que é filtrar? Pegando alguma coisa de dentro dela, né? Colocando um limite ou alterando. Então é inferir diretamente na função. E é isso que eu quero. E o nome do hook do WordPress que faz esses disparos é WP New User Notification Email. Ou e-mails. Vamos ver. WP New User Notification e-mail. Beleza. E aí eu vou colocar o nome da função que a gente acabou de declarar, né? Aqui. O que eu estou falando para o WordPress? Ó, adicione um filtro nessa função, que é a padrão dele, referenciando essa outra função. E aqui eu quero colocar uma prioridade em intervalos, né? Beleza. Não é obrigatório, mas eu gosto de pôr. Agora, o que nós precisamos fazer? Como nós chamamos um filtro para essa função,
Então, essa função precisa receber os parâmetros, né, os dados que essa função está trabalhando. Então, o primeiro dado eu vou chamar pelo mesmo nome, porque é os dados padrões da função, né, que eu vou receber. O segundo parâmetro que nós vamos ter é sobre qual usuário, né, quer dizer esse envio, já que é um envio de novo registro, né, para o e-mail. E o terceiro é o blog name, nosso nome de blog. Terceiro não é obrigatório, tá? Mas eu recomendo pôr. Bom, aqui como que funciona? Primeiro, eu vou retornar os dados dessa função, né? Por quê? Porque já existe um hook, né? Um gancho para essa função. Então, se eu não retornar os dados de processamento dela, né, ela não vai funcionar. Então, eu tenho que retornar. E aqui que funciona o filtro. No meio disso aqui, eu vou ter as variáveis, né, que a função trabalha. Por exemplo, a função trabalha com uma variável chamada e-mail, que é o nome do e-mail que está sendo enviado, mas eu não quero alterar isso. Ela tem outra variável chamada message, que é a mensagem, né, que o usuário lê no e-mail. Então, a partir daqui, nós já conseguimos personalizar, né, a nossa função, colocar o conteúdo que nós desejamos. Só que uma coisa que nós não podemos esquecer é, vamos supor, muita gente gosta de enviar um e-mail através de HTML, aquele e-mail bonito, com imagens. E para isso, nós precisamos personalizar o header do nosso envio. E nós sempre vamos abrir um array ao invés de colocar um texto. Por quê? Porque aí nós não vamos remover o conteúdo que já está setado nos headers do nosso envio. Nós só vamos incrementar eles. Então nós vamos colocar um tipo de conteúdo em HTML, né? E vamos colocar uma codificação em UTF-8. Beleza. Agora vem o nosso e-mail. Bom, aqui eu poderia fazer o seguinte. Poderia pegar e colocar a mensagem aqui. Poderia criar os HTMLs aqui dentro. Só que isso fica muito oneroso, né? Criar HTML dentro de tags PHP. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a nossa famosa OBStart, né? E vou colocar o conteúdo dela dentro de uma variável chamada message, obgetClean. Para quem não sabe o que é OBStart, OBStart faz o seguinte, todo o conteúdo passado depois dela, ele é cacheado, tá? E depois, quando nós damos um outro comando, existem vários comandos para essa função, mas especificamente esse pega o conteúdo que foi cacheado, ou seja, tudo que estiver acima dessa linha e abaixo de OBStart, pega ele, salva e depois limpa essa variável. Então, o que eu estou fazendo? Tudo que tiver aqui em cima vai ser salvo dentro de message, né? Message. Então, aqui eu vou colocar o HTML que eu desejar. E aqui eu posso fazer o meu e-mail personalizado. Posso colocar qualquer tag em HTML que eu desejar. Beleza? Por exemplo, H1, bem-vindo ao meu site. E o CSS, como que nós podemos fazê-lo? Você pode colocar o CSS com uma tag chamada style, tá? E personificar este style, sempre tem que estar dentro aqui. Mas uma coisa que eu sempre recomendo é o seguinte, coloque o CSS inline, ou seja, dentro de cada tag você coloca o estilo, porque aí você não vai ter nenhum tipo de problema, beleza? Apesar de que hoje as caixas de e-mail já estão bem evoluídas, suportando o CSS por fora, mas eu recomendo firmemente que vocês coloquem inline o CSS.
Então, como assim? Por exemplo, eu quero esse background cinza e quero esta fonte sem serifa. Fonte family sem serifa. Beleza. Bom, aqui, às vezes vocês vão querer saber o seguinte. Ah, Pedro, beleza, legal. Você já tem um e-mail aí, já consegui fazer um e-mail, show de bola. Mas como é que eu coloco as informações, por exemplo, do usuário, do e-mail, né? Para ele saber que é para ele. Às vezes eu quero colocar uma mensagem bacana. Então, o que que a gente faz? Abrir um parágrafo em HTML normalmente, né? E aqui em cima nós podemos colocar, por exemplo, user login, né? E podemos chamar este carinha aqui, que é o objeto do usuário que está fazendo o hook, né? Ou seja, o que acabou de ser cadastrado no seu site. E aqui eu coloco ele. Olá! User login. E aí eu vou fazendo. Aqui você vai fazer todo o código normalmente em WordPress. Você pode usar, por exemplo, hooks, chamadas para posts, é o código que você já trabalha no WordPress. Tem mais um ponto aqui que eu não sei se vocês repararam, mas eu salvei toda a minha mensagem aqui, né? Joguei todo o conteúdo bufferizado para dentro da minha variável, mas eu tenho que falar para o WordPress que essa variável vai ser responsável, né? O que está dentro dela vai ser responsável pela mensagem. Então, o que que eu faço? Passo o parâmetro message, tá vendo? Que é o primeiro aqui, né? De conteúdo, e passo a nossa variável. Eu poderia fazer isso aqui também. Poderia excluir essa linha e colocar diretamente aqui, entendeu? Não ia fazer diferença nenhuma. Eu coloco assim por opção de organização minha, tá? Que eu prefiro. E é desse jeito que você vai conseguir. Beleza? Agora, vamos supor que você quisesse criar um plugin. É só você copiar todo esse trecho de código, né? Ir na pasta plugins, cria uma pasta com o nome que você desejar, por exemplo, Soares Send Anything, que vocês estão vendo aqui. Cria um arquivo em PHP com o mesmo nome da pasta. Nesse arquivo PHP você vai pôr todo o código descritivo e aí você cola. Opa! E aí você cola o código que desejar. Pronto. É assim, muito simples. Além dessa função, existe uma função exatamente igual a ela, com um parâmetro a mais no nome, chamado admin, que é para os e-mails de administração que você envia, entendeu? Ah, mas vamos supor, eu quero realmente saber qual tipo de usuário para receber cada e-mail. Há várias maneiras de você fazer isso. Ou você pode fazer por filtros, ou então aqui, por exemplo, já que você já tem os dados do usuário, você pode verificar o tipo de regra que esse usuário tem e mandar um determinado e-mail para ele. Muito simples, beleza? Espero que tenha ajudado bastante vocês, quebrado um galho imenso para vocês e em breve mais vídeos. Siga o canal, compartilhe com seus amigos e deixe aí embaixo todas as dúvidas que vocês tiverem. Obrigado, gente!